Aleluia, glória a Deus, irmãos, boa tarde, que a graça e a paz do Senhor Jesus enche seu coração. Estamos reunidos mais uma vez para cultuarmos o nosso Deus, celebrarmos o nosso Deus, adorarmos o nosso Deus. Nós nos alegramos por cada um dos irmãos que estão aqui, vocês são todos muito bem-vindos. Quero cumprimentar também os irmãos que estão conectados conosco através da live aqui do YouTube da Igreja Videira Manaus, são todos bem-vindos também. Que o Senhor os abençoe onde você estiver, qualquer lugar desse mundo que você estiver, você seja edificado pela palavra e pelo Espírito. Eu quero falar hoje a respeito de mandamentos. Muitos irmãos, eles relacionam com Deus na base do mandamento. Existem os mandamentos da lei de Deus do Velho Testamento. E nós vivemos não mais no Velho Testamento, nós vivemos agora na Nova Aliança, no Novo Testamento. E alguns irmãos às vezes questionam, porque nós pregamos a graça de Deus, se os mandamentos foram abolidos, se a lei foi abolida. A lei de Deus é boa, Paulo fala, a lei de Deus é perfeita. Mas eu queria falar hoje a respeito desses mandamentos, especialmente daquilo que Jesus falou a respeito dos mandamentos. Então eu queria que você acompanhasse, talvez no esboço que você pegou aí, ou na sua Bíblia, o irmão vai projetar aqui também. Jesus fala no Evangelho de João a respeito de mandamento. João capítulo 14, verso 21, o próprio Jesus falando: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Nós sabemos que o Evangelho de João apresenta Jesus como Filho de Deus. O Evangelho de João, ele revela para nós o amor de Deus. É no Evangelho de João que está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. É porque Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz. E aqui Jesus está falando que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, isso aí na cabeça de muitos irmãos, ele já lembra logo dos 10 mandamentos, que na verdade não são 10 mandamentos. Deus deu para Moisés, na tábua da lei ali, 10 mandamentos. Aquilo era princípios, mas depois ele destrinchou aqueles mandamentos para mais de 600 mandamentos. Depois Jesus fala, no mesmo Evangelho de João, capítulo 15, verso 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Nesses dois versículos Jesus está falando de mandamento e de amor, do amor e dos mandamentos. E nós sabemos que o primeiro mandamento da lei de Deus, lá em Moisés, fala de amor, e é um mandamento, está escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse era o mandamento da lei que Deus passou para Moisés. E nós sabemos que Jesus é Deus. E agora Jesus está falando aqui, para nós permanecermos no seu amor, precisamos guardar os seus mandamentos, assim como ele tem guardado os mandamentos do seu Pai. E quando nós olhamos dessa maneira, sem conhecermos todo o Evangelho, se nós pegarmos esses textos isolados, então fica a impressão de que para nós permanecermos no amor de Deus, permanecermos no amor do Cristo, nós temos que guardar os mandamentos da lei. Sim ou não? Quando você está lendo dessa maneira, fica a impressão que você, para que você possa experimentar do amor de Deus, vai ter que guardar os mandamentos de Moisés. Mas isso é um engano. E é um engano que muitos irmãos caem. Muitos irmãos condenam, vivem debaixo de condenação, vivem debaixo do jugo da lei, porque não compreende o que Jesus está falando aqui. Os mandamentos que o Senhor Jesus está falando aqui, se referindo para que nós possamos permanecer no seu amor, ele fala os meus mandamentos. Então Jesus está falando de um mandamento que é dele. Nesse versículo aqui o Senhor na verdade fala de 2 mandamentos. Ele fala dos seus mandamentos e dos mandamentos de meu Pai. E é disso que eu quero falar aqui hoje, porque na nova aliança existem mandamentos também, assim como no Velho Testamento também tinha os mandamentos. E quando ele está falando aqui, ele está fazendo uma separação dos mandamentos do próprio Senhor Jesus, do Salvador, do Messias, e dos mandamentos do Pai. Como assim? Jesus, na nova aliança, ele nos deu um novo mandamento, ele trouxe um novo mandamento. Os irmãos sabem, está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 13, verso 34. Aqui é Jesus falando: novo
mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então, quando você vê Jesus falando aqui, se permanecermos no amor dele, precisamos guardar os mandamentos, ele está falando desse mandamento aqui, desse novo mandamento. Não são os mandamentos de Moisés, é o novo mandamento que ele nos deu. E qual que é esse mandamento? É o mandamento do amor. É o mandamento de nós amarmos uns aos outros, assim como ele nos amou. É um novo mandamento. Ele não usou os mandamentos que tinham na velha aliança. Esse é o verdadeiro mandamento, que é o mandamento que nós chamamos o mandamento da graça. São os mandamentos da graça que nos foi concedido. E nós vemos na palavra de Deus que desde o início, o projeto de Deus não era que o homem vivesse baseado nos mandamentos da lei. Desde o início Deus programou, projetou que o homem vivesse usufruindo da sua graça. Desde a criação lá no Éden, o projeto de Deus era que o homem desfrutasse da sua graça. Quando Deus criou o homem antes do pecado, ele desfrutava de tudo no jardim do Éden. Não tinha mandamento, não tinha peso, não tinha jugo. Era o projeto inicial de Deus. E nós vemos na palavra de Deus que a nova aliança, ela é uma continuação da aliança que Deus fez com Abraão, da aliança abraâmica. Deus um dia fez uma aliança com Abraão. E Paulo fala na carta aos Gálatas, no capítulo 3, verso 7, ele diz: sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Os irmãos lembram? As igrejas da Galácia tinham um problema, eles estavam voltando para os rudimentos da lei de Moisés. E Paulo estava ali explicando para eles: os filhos de Abraão, os verdadeiros filhos de Abraão, são os da fé, são aqueles que creem, e nós somos esse povo. Nós somos o povo da fé, nós não somos o povo dos mandamentos, nós somos o povo que cremos. E se nós somos filhos de Abraão, nós somos justificados, como Paulo diz, da mesma maneira que Abraão foi. E qual que é a maneira que Abraão foi justificado? Nós vemos lá no livro de Gênesis, lá no Velho Testamento, Gênesis capítulo 15, verso 6, diz a palavra de Deus: ele, Abraão, creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Porque Abraão creu, ele foi justificado. E nós, sendo o povo da fé, também somos justificados porque cremos. Por isso que Paulo fala na carta aos Gálatas, capítulo 3, verso 9: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Nós temos um Abraão que é o que creu, e assim como ele creu, nós cremos, nós somos abençoados também por Deus. Nós não somos abençoados porque fazemos alguma coisa ou cumprimos os mandamentos, obedecemos os mandamentos. Nós somos abençoados porque nós cremos como Abraão creu. Abraão não foi declarado justo porque ele obedeceu aos mandamentos. Abraão foi declarado justo porque ele creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Nós falamos semana passada, aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, são esses que podem reinar em vida. Na nova aliança nós recebemos a abundância da graça. No Novo Testamento nós recebemos o dom da justiça também, é quando cremos. Nós não recebemos o dom da justiça porque nós obedecemos aos mandamentos. Assim como foi com Abraão, porque nós cremos, nós somos abençoados como Abraão foi. Como crente Abraão, crente porque creu. Não é o crente substantivo, né, que vai para a igreja dos crentes. É o crente porque creu, e aí nós somos justificados, recebemos o dom da justiça apenas porque cremos. E isso no Novo Testamento, irmãos, é tão importante que você vai ver os apóstolos falando isso muitas vezes. O apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos também. Na carta aos Romanos, capítulo 4, verso 3, ele diz: pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Depois, capítulo 4, verso 22, pelo que isso lhe foi também imputado pela justiça. Gálatas, capítulo 3, verso 6, é o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. O tempo todo, os apóstolos, então Paulo está falando aqui no Novo Testamento, que a nossa justificação vem pela fé, não é porque nós obedecemos aos mandamentos. E Tiago fala também, Tiago capítulo 2, verso 23, ele diz na sua carta: e se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora,
Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus não porque obedeceu aos mandamentos da lei. Abraão foi chamado amigo de Deus porque creu, simplesmente porque ele creu. Da mesma maneira, nós podemos ser achados como amigos de Deus, não porque obedecemos mandamentos, mas porque nós cremos. E crer, na verdade, é tomar como verdade aquilo que Deus fala. Crer, segundo a palavra de Deus, é nós aceitarmos a palavra de Deus como uma verdade absoluta. E foi exatamente isso que Abraão fez. Abraão ouviu e creu. Depois que ele creu, agora ele obedeceu. Ele foi justificado porque creu. E nós sabemos que a lei foi dada mais de 400 anos depois de Abraão. Abraão gerou um povo. Lá em Moisés, mais de 400 anos depois, Deus deu a lei através de Moisés. Então Abraão não relacionou com Deus com base nos mandamentos da lei. Em nenhum momento Abraão relacionou com Deus com base nos mandamentos da lei. Mesmo assim, ele teve um nível de obediência que até hoje impressiona. Ele obedeceu a Deus num nível de levar seu filho para ser sacrificado lá no Monte Moriá. Deus pediu o seu filho, e ele levou o seu filho para ser sacrificado. É um nível de obediência que a lei não consegue fazer com que nós venhamos a obedecer. A lei não tem o poder de nos levar a obedecer nesse nível de obediência. Apenas alguém que experimentou muita graça, muito amor, muita bondade de Deus, é que pode obedecer nesse nível. Aqueles que vivem com base nos mandamentos, da obediência da lei, do mérito pela obediência, não conseguem obedecer nesse nível que Abraão obedeceu. Nós não conseguimos cumprir os mandamentos quando nós desejamos obedecê-los na forma de mandamento. Mas aqueles que sabem o quanto são amados, aqueles que provaram do amor de Deus revelado na cruz, aqueles que sabem que foram e que são amados, esses podem viver como o crente Abraão. Esses podem caminhar nesse nível de obediência. Por quê? Porque a lei não tem o poder de nos dar força para obedecermos os mandamentos. A lei só condena. A lei não foi dada para salvar o homem, a lei foi dada para condenar o homem. Você pode pegar a Constituição do nosso país, ela está lá, não está lá para salvar, está lá para condenar o homem. A única coisa que nos dá força para obedecermos nesse nível que Abraão obedeceu é termos a revelação do quanto somos amados. Nós não podemos fazer dessa frase que você é amado de Deus, que Deus te amou de tal maneira, nós não podemos fazer disso um chavão. Nós precisamos experimentar isso todos os dias eu devo confessar com a minha boca: o Senhor me ama, o Senhor me ama. E nós estamos falando isso há muito tempo, e às vezes nós falamos por falar. Eu preciso falar desse amor de Deus, eu preciso pregar o amor de Deus. Nós estamos aqui reunidos, não é por causa dos mandamentos da lei, nós estamos aqui por causa do amor de Deus que foi revelado na cruz. Nós não estamos aqui por causa do Deus que é juiz, nós estamos aqui por causa do Deus que é amor. Nós estamos aqui por causa do Cristo, do Messias, do Salvador. Nós estamos aqui por causa dele. E eu preciso agora ter a revelação, eu preciso meditar no amor de Deus, eu preciso meditar na obra da cruz, para que eu possa permanecer de pé diante de Deus, com esse coração livre de condenação dos mandamentos da lei. Quanto mais eu meditar na obra da cruz, por que Jesus morreu lá? Por que ele se entregou à morte? Por que Deus Pai colocou o seu Filho na cruz? Quanto mais eu meditar nisso, mais eu vou ter a revelação do quanto eu sou amado. Porque a obra da cruz foi por nossa causa. Não foi Deus fazendo uma obra para ele, foi por nossa causa. O Pai nos amou de tal maneira, já preguei muito sobre isso, esse tal maneira é numa medida que não podemos mensurar. Ele nos amou você de tal maneira, e revelou o seu amor lá na cruz, não para te condenar, mas para te salvar. E quanto mais nós compreendemos o quanto somos amados, mais nós obedeceremos espontaneamente. Não é por causa de um mandamento. Filhos que sabem que são amados são os melhores filhos.
Filhos que sabem, que sentem que são amados pelos pais, são os bons filhos, são os filhos melhores que nós podemos ver. Filhos rebeldes são filhos que não confiam nos pais, que não recebem o amor do pai. Não estou falando que o pai não ama. O pai precisa expressar esse amor e o filho precisa receber. É a mesma coisa, marido precisa expressar o amor para a esposa e ela precisa receber. Nós precisamos receber do amor de Deus. E os mandamentos da lei impedem com que a gente venha desfrutar desse amor, porque fica colocando condição para que nós possamos nos achegar diante de Deus. A obra da cruz abriu um caminho, uma porta e um caminho. E aqueles que já passaram por essa porta, que é o próprio Jesus, estão percorrendo esse caminho, devem percorrer esse caminho nessa liberdade da glória dos filhos de Deus, sabendo que são muito amados. Que Deus não está lá programando algo ruim para a sua vida, muito pelo contrário, Ele está lá com projetos bons a respeito de você. Deus está preparando uma bênção para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, para a sua vida financeira, para o seu ministério. Deus está trabalhando para transformar você na imagem do Filho. Não está te condenando, Ele está preparando você para que um dia todos nós sejamos tal qual Ele é. Todos nós chegando à estatura do varão perfeito, que é o próprio Jesus. Ainda está longe, mas Deus está trabalhando. E Deus acredita nisso, porque Ele falou que a boa obra que Ele começou, que é transformar você na imagem do Senhor, Ele vai completar. E nós somos o povo da fé, né? Eu não sei o que Deus vai fazer para me transformar na imagem de Cristo, mas Ele falou que vai, então eu creio, eu sou da fé. Um dia eu serei tal qual Ele é. Um dia eu receberei um corpo glorificado, assim como Ele hoje está glorificado. Diga aleluia. Isso é para todos os filhos. Então por que a lei foi dada, pastor? Por que Deus deu a lei? Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 3, no verso 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei foi dada para revelar o pecado. Até a lei, o homem não sabia que era pecador. Então Deus deu a lei para mostrar para o homem que ele era pecador, para trazer conhecimento ao homem do pecado. Antes da lei, o homem não sabia que era pecado. O pecado existia, sempre existiu. Desde o Gênesis, quando o homem caiu, o pecado dominou o homem. O homem se tornou escravo do pecado. Ele era pecador, mas não sabia. E para que o homem ficasse sabendo, Deus transformou o pecado numa transgressão. Essa é uma palavra teológica, né? Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões. Mas aonde não há lei, não há transgressão. Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. O pecado existia, mas Deus não podia condenar o homem. Não podia agora colocar ele como um transgressor, porque não tinha lei. Nós, como pais, devemos ensinar os nossos filhos para depois corrigir. Pai que vê o filho fazendo uma coisa errada, que ele nunca falou para o filho que era errado, ele não deve corrigir o filho, ele deve ensinar primeiro. Então primeiro se dá a lei. Quando se quebra a lei, você se torna um transgressor da lei. Então a lei foi dada para revelar o pecado, a lei foi dada para mostrar para o homem que ele era pecador. E a partir do momento que agora ele quebra um dos mandamentos da lei, ele se vê como um transgressor. Agora Deus pode condenar. Por isso que Paulo fala, até a lei, o pecado não pode ser levado em conta. Por que não pode ser levado em conta? Porque não tem lei para fazer dele o transgressor. Imagina um caso hipotético que todos nós vivemos arrastando pelo chão. Desde que nascemos, todos os homens nascem e não andam, arrastam pelo chão. Todo mundo vive dessa maneira, isso é o normal. Até que um dia Deus vem e dá um mandamento: não arrastarás. Agora Deus colocou um mandamento: eu não criei você para viver arrastando, eu criei você para andar. Até Deus dar o mandamento não arrastarás, não havia pecado, todo mundo vive assim, todo mundo nasce, morre arrastando pelo chão. Mas agora tem um mandamento, e Deus mostra o mandamento: você foi criado imagem e semelhança minha, e eu não ando arrastando, então você não pode arrastar mais.
Todos os mandamentos é assim: não matarás, não adulterarás, não fornicarás, honra pai e mãe, porque nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Agora o homem sabe que é pecado, e se ele arrastar, ele se torna um transgressor da lei. E quando nós transgredimos a lei, então agora tem um juízo, porque a lei determina um juízo. E o homem agora começa a tentar andar de pé. Pega um andador, pega uma muleta, uma cadeira de roda para não arrastar mais. Mas vai chegar um momento que o homem vai chegar à conclusão: não conseguimos andar mais. E vai falar para Deus: Senhor, o padrão está muito alto, nós não conseguimos. Nós até andamos um pouco, mas logo caímos no chão, estamos arrastando novamente. O que o homem precisa agora falar para Deus? Precisamos de um Salvador. Nós não conseguimos cumprir o mandamento. Nós estamos tentando aqui, nos esforçando para andar de pé, não conseguimos. Precisamos de um Salvador. Foi para isso que a lei foi dada, para revelar o pecado do homem, para que o homem agora se enxergasse como um pecador, e havia um juízo sobre aqueles que cometem pecado. E quando o homem olha para a sua condição pecadora agora, pecaminosa, que ele não consegue vencer, porque ele é escravo do pecado. O homem era escravo do pecado, ele não consegue sair do pecado. Ele clama por um Salvador. E aí nós vemos Paulo falando algo maravilhoso. Cadê? Meu Deus. Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 20: sobreveio a lei para que avultasse o pecado. A lei foi dada para mostrar o pecado, para expor o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei não foi dada para condenar, a lei foi dada para mostrar o pecado, e quando o homem clamasse, Deus manifestaria a sua graça, levaria ele de volta para a posição com a qual Deus o criou. Então, aonde não há lei, não há transgressão. Aonde não há lei, não se pode condenar. O pecado já existia. Deus sabia do pecado. Quem é que não sabia? O homem. Nós é que não sabíamos. Mas há algo acontecendo nos dias de hoje. As pessoas lá fora do mundo estão falando que não há mais pecado, que não existe pecado, que essa história de pecado é uma invenção de um grupo de pessoas para dominar as pessoas, para escravizar as pessoas, para prender essas pessoas dentro de currais. As pessoas lá fora estão transformando abominações diante de Deus em situações normais. As pessoas do mundo estão agora tentando transformar crimes hediondos, pecados terríveis, em coisa normal. Basta você entrar na internet, o tempo todo estão falando isso aí. Qual que é o argumento que se usa muito? Sai do armário, você é assim, você nasceu assim, é isso que você é. Deus te criou assim, sai do armário, assuma a sua condição. Normalmente se falam isso para os homossexuais, né? Que é pecado. Mas se serve sair do armário, assumir a sua condição do homossexualismo, então serve também para todos os outros pecadores. Se não há pecado, assassinos, estupradores, pedófilos, ladrões corruptos, sai do armário. Você é assassino, pode matar à vontade, não é pecado. Sai do armário. Você é um político corrupto, pode roubar à vontade, não é pecado. Consegue imaginar onde o mundo está indo? Aquilo que Deus determinou na lei que é pecado, porque é pecado, é o homem arrastando pelo chão, e as pessoas lá fora estão se opondo a Deus, falando que não é pecado, é para continuar arrastando. Sai do armário, você está arrastando, é assim que você é, deve continuar dessa maneira. Mas eu estou arrastando na lama, é na lama, você nasceu para a lama. Todas as pessoas que negam a existência do pecado estão negando também o Senhor Jesus. Estão falando que a morte dele na cruz foi em vão. Você não tem pecado. Por que Jesus morreu na cruz? Por causa dos nossos pecados, para nos libertar da escravidão do pecado, para nos libertar da maldição da lei que nos condena por causa dos nossos pecados. As pessoas que afirmam que não tem pecado estão blasfemando contra Deus e contra a obra da cruz. São ímpios, são pessoas que estão debaixo de condenação. Infelizmente,
muitos irmãos acabam sendo contaminados por isso. Nós somos perseguidos por isso, porque nós pregamos a verdade. O que é pecado é pecado, o que é crime. Na Constituição eles podem descriminalizar um crime. Já fizeram isso muitas vezes. Crimes que eram hediondos, que não tinham benefício da lei, deixou de ser hediondo. Eles podem tirar da Constituição da nação, mas não podem tirar a verdade da palavra de Deus. Os mandamentos da lei, além de ser dado para revelar o pecado do homem, mostra o caráter do nosso Deus, daquele do qual nós fomos criados imagem e semelhança. Tudo isso é mentira que estão falando por aí, mas certamente você conhece irmãos que estão concordando com isso. Igrejas inteiras estão mudando a sua convenção, aceitando que determinadas situações que está registrado na lei não é pecado mais. A Bíblia fala que é pecado, mas eles estão usando da palavra da graça e acabando com a condenação do pecado. Para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que tiveram um encontro com Deus, que provaram do amor de Deus, que confessaram Jesus, a lei passou, a lei dos mandamentos. Por quê? Porque o Espírito Santo te convenceu do pecado. E quando o Espírito Santo convenceu você do pecado, você clamou por um Salvador, foi salvo. Agora você não está mais debaixo da condenação da lei, porque você foi salvo da condenação da lei. Mas os ímpios, a lei está em vigor para eles. A lei continua em vigor, porque a lei que vai expor o pecado deles. A lei expõe o pecado do homem, quando Deus deu e hoje também. A lei não passou. Enquanto houver um homem pecador no mundo, a lei está em vigor. Por quê? Porque a lei vai mostrar para ele que ele é um transgressor. Mas o que eles estão falando lá fora? Não é transgressão. Essa lei é para vocês. Isso aí foi Deus que criou. É um grupo de pessoas que inventaram isso aí. Não existe pecado. E se não existe pecado, não há transgressão. E se não há transgressão, eu não preciso de um Salvador. Era assim que o homem vivia até a lei ser dada. Para nós, a lei foi boa, porque ela revelou a você que você estava debaixo da condenação eterna. E quando o Espírito Santo te convenceu disso, você clamou pelo Salvador. Te apresentaram Jesus, a obra da cruz, o amor do Pai, e você recebeu. Mas a todos quantos receberam Jesus, recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Por quê? Porque a lei foi mostrada para você. Por isso que nos nossos encontros, a primeira palavra que nós pregamos, que nós chamamos de Peniel, nós não mostramos a graça de Deus, nós mostramos a lei. Depois que a pessoa sabe que está condenada, depois que a pessoa sabe que é escrava do vício das drogas, do álcool, ela procura o médico. Mas enquanto ela é um alcoólatra, mas ela acha que está no controle, não procura libertação. A lei mostra para o homem, você está condenado. Depois nós pregamos agora o Salvador, que vai salvar você da sua condenação. As pessoas estão agora transformando o pecado em coisa normal. Nós, os filhos de Deus, precisamos permanecer nessa posição. É por isso que João fala na sua carta, primeira carta de João, capítulo 1, verso 10. Ele fala que quem diz que não tem cometido o pecado é um mentiroso e faz de Deus mentiroso, porque é o próprio Deus que fala do pecado. Está escrito: se dissermos que não temos cometido o pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós, porque a palavra de Deus, a lei é a palavra de Deus, e a lei mostrou para nós o nosso pecado, a nossa transgressão, e aqueles que negam o pecado estão chamando Deus de mentiroso. Deus não deu a lei para o homem para que ele a cumprisse. A lei foi dada para que o homem conhecesse o pecado por meio dela. E aí Paulo diz, depois que nós conhecemos o pecado, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí você compreende, aquela pessoa mais pecadora tem mais graça. Quanto maior o pecado, mais graça para salvar. Por que é mais graça? Mais condenação, tem mais salvação. E Paulo fala na carta aos Gálatas, capítulo 3, verso 19: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, para que o homem se visse como um transgressor e estivesse debaixo de condenação. Mas aí você pergunta, mas então no Novo Testamento tem mandamentos também?
Então quer dizer que a lei passou, não tem mais os mandamentos na nova aliança? Não os de Moisés, mas há mandamentos. Na nova aliança há mandamentos, e nós vemos João falando isso. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 21. Ele diz: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que dele recebemos, aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Se nós lêssemos até aqui, parece que está falando de novo dos mandamentos da lei, que é agradável a Deus que nós venhamos a guardar os mandamentos. Mas João continua falando: ora, o seu mandamento é este, 2 pontos. João fala que nós pedimos, dele recebemos, porque guardamos os mandamentos, e o seu mandamento é este. Esses 2 pontos aqui no texto, significa que agora ele vai falar os mandamentos. Quais são os mandamentos? E João fala que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Então João dá aqui nesse texto 2 mandamentos da nova aliança. São 2 mandamentos da graça que nos foi concedida. Qual que é o primeiro mandamento? Que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo. Passa aí, varão. O primeiro mandamento da graça que João está falando aqui, se nós guardarmos os mandamentos, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo. Isso é um mandamento da nova aliança. Não podemos agradar a Deus, como João está falando, e fazer a sua vontade, se não cremos no Filho de Deus, se não cremos na obra da cruz. E o segundo mandamento é que nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Mais uma vez tem a palavra mandamento aqui. Mas João fala que o primeiro mandamento é crer. O segundo mandamento é amarmos uns aos outros conforme ele deu o mandamento. Esse mandamento no Evangelho de João. O próprio João fala desse mandamento. Está lá no Evangelho de João, capítulo 13, verso 34. É quando Jesus falou: novo mandamento vos dou. João está confirmando os mandamentos da graça da nova aliança. Primeiro mandamento, creia. Segundo mandamento, agora ame uns aos outros. Ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O Senhor Jesus não pegou dos mandamentos velhos, ele anunciou um novo mandamento, ele não trouxe nada da lei. A dispensação da lei passou, os mandamentos da lei passou, e agora Jesus traz um novo mandamento. O mandamento da lei, Jesus resume, no Evangelho, pergunta para Jesus pergunta para um cidadão lá, se ele conhecia os mandamentos, e ele fala. E Jesus resume o mandamento, que o primeiro mandamento é amarás a teu Deus de todo o coração, toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Esse era o mandamento da lei, que nós deveríamos amar uns aos outros como a nós mesmos. Mas Jesus mudou tudo agora. Ele está falando agora que nós devemos continuar amando uns aos outros, mas não como nós amamos a nós mesmos. Qual que é a maneira que nós devemos amar uns aos outros? Como Ele nos amou. Assim como Ele nos amou, agora nós podemos amar uns aos outros. Isso muda completamente a história. Antes eu tinha uma ordem: ame. Agora ame da maneira que eu te amei. E João resume isso de maneira maravilhosa. 1 João capítulo 4, verso 19. João fala: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Que João está falando que agora eu tenho como amar a Deus e amar o meu irmão, porque eu conheci esse amor que foi revelado na cruz. Eu conheci o amor de Deus por mim, eu conheço, Ele me amou, Ele me ama. Então esse amor com que eu sou amado, eu vou agora amar a Deus e aos meus irmãos. Antes era uma ordem: ame. Agora, creia que você é amado, se encha desse amor e transborde desse amor. Depois que eu recebo o amor de Deus, agora eu posso amá-lo. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Como é que eu posso amar o meu irmão? Na lei falava, ame o seu irmão como a ti mesmo. Há pessoas que você nunca poderia falar para ela: eu quero que você me ame como você ame você mesmo. Tem muitas pessoas depressivas, suicidas,
Chega para um suicida e fala para ele: você precisa me amar do jeito que você se ama. Ele está querendo se matar, ele vai matar você. A lei não funciona. Agora não, nós temos uma base para amarmos a Deus e o nosso irmão. É como Ele nos amou. Então o mandamento da nova aliança está relacionado ao que Ele fez, não ao que Ele mandou. No Velho Testamento era uma ordem: faça. No Novo Testamento, desfrute. Quanto mais você desfrutar do amor de Deus, mais você vai expressar o amor de Deus. Quanto mais você crescer em fé, no quanto você é amado, independente das circunstâncias, mais você vai permanecer expressando esse amor. É algo natural. Isso não é algo que nós fazemos, é algo que nós somos. Você é amado, o amor de Deus está em você, o Espírito está aí testificando dentro de você que você não está mais debaixo de condenação. Então, você agora, se você viver com a sua nova natureza, você vai expressar o amor. Por quê? Porque você é muito amado, você experimentou do amor de Deus. E porque Ele nos amou primeiro, nós agora podemos amar tanto a Deus quanto o nosso irmão. O nosso amor, o mandamento do amor na aliança, o mandamento da graça, é uma resposta ao amor dele. O nosso amor hoje na nova aliança, esse mandamento da graça, é apenas uma resposta daquilo que Ele nos deu. Quanto mais você desfrutar do amor de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, mais você vai viver dessa maneira para com as outras pessoas. O primeiro mandamento que João fala é que creia, que creiamos no nome do Filho Jesus, diferentemente do Velho Testamento, da lei de Moisés, que manda fazer, o Senhor agora nos manda crer. Se você crê que você é amado, então você ama. Se você crê que você é amado, que Deus amou você de tal maneira, que Deus provou o amor dele por você, então você ama. Não é mais uma coisa, agora você tem amor para amar. Mais uma vez eu falo, nós só damos aquilo que nós temos. Se você tem um coração transbordando do amor de Deus, é isso que você vai fazer com as pessoas. O amor de Deus vai refletir na sua vida e as pessoas vão saber, vão se sentir amadas por você. Por isso que Jesus fala que as pessoas vão nos conhecer como verdadeiros discípulos dele, quando nós expressarmos esse amor uns aos outros. Quando nós, na vida da igreja, vivemos em unidade, unanimidade, como pregamos alguns sábados, alguns domingos atrás, e as pessoas percebem o amor de Deus no nosso meio, eles vão falar: são discípulos do Senhor Jesus. Por isso precisamos crescer na revelação do quanto nós somos amados. Crê no quê? Crê na obra da cruz, crê no amor de Deus. Quando fala que nós devemos crer no Filho de Deus, é crer no Senhor Jesus e na obra que foi realizada, porque aquela obra foi realizada por causa do amor de Deus por nós. Se você crê na obra da cruz, então você está desfrutando do amor de Deus, porque Deus não matou Jesus na cruz para você prosperar, não matou Jesus na cruz para você casar, não matou Jesus na cruz para você ser curado, matou Jesus na cruz porque te amou de tal maneira. Todas as outras coisas serão acrescentadas graciosamente, que se Ele não poupou o seu próprio Filho antes por você entregou, Ele vai dar também para você graciosamente todas as coisas, mas por causa do amor do Pai. Se Ele foi poderoso para entregar o seu Filho como expressão de amor, volta para Abraão. Abraão iria sacrificar Isaac. Por que Abraão iria sacrificar Isaac? Por amor a Deus. Abraão experimentou do amor de Deus muito antes da lei. Abraão não relacionou com Deus com base em mandamento, que a lei nem existia. Abraão viveu num tempo que o pecado existia, mas o pecado não era imputado aos homens, porque não tinha transgressão, não tinha lei. E Abraão, por amor a Deus, porque creu em Deus, ia sacrificar o filho que era a promessa. Como o irmão leu aqui no começo do culto, né? Pai de multidão, pai de nações. O único filho que ele teve com muita luta, muito jejum e oração, 100 anos de idade, sofreu a vida toda para ter o filho, para contemplar a promessa de Deus, que teria uma descendência como as areias do mar, as estrelas do céu. Agora ele ia sacrificar. Quem vive com base nos mandamentos, no mérito da lei, não faz isso. Não, isso aqui é a promessa. O Senhor me deu a promessa, agora eu vou sacrificar.
Mas Abraão creu que ainda que o filho morresse, Deus faria dele pai de multidões. E isso lhe foi imputado para a justiça. Quando nós cremos no nome do Senhor, nós entendemos o quanto somos amados. E agora nós podemos amar a Deus e aos nossos irmãos. As nossas atitudes serão sempre resposta àquilo que dele recebemos. Nós vemos Paulo falando na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Marido, assim como Deus amou você, ame a sua mulher. Ele não está colocando um mandamento da lei para o marido amar a mulher. Não é um mandamento conforme o mandamento de Moisés. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Não, é com amor com que Ele te amou. Se você já experimentou do amor de Deus, se você sabe o quanto você foi amado por causa da obra da cruz, você não vai ter problema para amar a sua esposa, seu pai, sua mãe, o pastor, o líder, seu patrão, o bandido que está lá fora, o assassino que está lá fora. Se você experimentou do amor de Deus, que foi revelado a você, para tirar de você a transgressão da lei que te condenava, você vai ter compaixão agora das pessoas. Esse é o chamado de Deus para nós, para vivermos como Ele viveu, para expressarmos aquilo que Ele é, porque Ele habita em nós. Nós não estamos aqui para anunciar condenação. Somos muito rápidos no condenar. Somos muito rápidos no fome e sede de justiça das bem-aventuranças. E somos muito tardios nos misericordiosos. Precisamos ser mais misericordiosos e clamar a Deus por salvação dos transgressores. Não concordar com a transgressão deles, não aceitar a transgressão deles. Não abrimos mão da fome e sede de justiça, mas com misericórdia, para que as pessoas sejam transformadas como nós fomos transformados, para que a nossa casa possa desfrutar de um amor que foi revelado na cruz. Você tem experimentado na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, o amor que foi revelado na cruz? Você não tem experimentado. Se você não tem experimentado desse amor na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, que foi revelado na cruz pelo Senhor, que te amou de tal maneira, tem alguma coisa errada. E não é na verdade da palavra de Deus, e nem é da parte de Deus. Tem algo errado no seu coração, que você ainda não experimentou desse amor. Nós tivemos o seminário de casais, o Eduardo orou aqui pelas famílias. Nós sabemos de casais que estão passando por lutas, porque ainda não entenderam a obra da cruz. A cruz foi revelado o amor de Deus de tal maneira, por você e por tudo que é seu. Se você trouxer o amor de Deus que foi revelado na cruz para a sua vida, você vai amar seu marido, sua esposa. Se você trouxer o amor de Deus para dentro do seu casamento, você não vai ter problema no seu casamento, nem com seus filhos, nem com seu pai, nem com a sua mãe, nem com ninguém. Porque nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa é uma verdade para todas as áreas. Há outros irmãos que já experimentaram da graça de Deus, têm experimentado da graça de Deus, têm desfrutado da graça de Deus para Ele. Para Ele, Ele tem desfrutado da abundante graça. Mas quando o irmão falha com ele, quando o pastor falha com ele, imediatamente levanta a lei de Moisés. Para comigo, nova aliança, graça, favor de Deus. Para com o irmão, juízo, fogo do céu. Sim ou não? A graça de Deus me alcançou, alcançou você também. Quando eu falhar, eu espero graça. Quando você falhar, espere graça. Nós somos essa família que devemos expressar esse amor e essa graça, porque nós recebemos. Deus não está mandando você amar sua esposa, não. Não é um mandamento de Moisés. Ele está falando, ame a sua esposa como eu amo você, como eu amei você, como eu revelei o meu amor por você. Pare de acusar sua esposa, pare de acusar seu marido. Lá na cruz Jesus acusou, pai, mata todo mundo, tudo pecador miserável. Lá na cruz o que Jesus falou? Pai, perdoa. Nós já recebemos. Eu não estou aqui exortando você, te condenando, não. Eu estou falando que isso é o que você tem. Você pode viver nessa base da graça de Deus. Seus relacionamentos podem estar todos firmados nessa base da graça do amor de Deus, e não do Velho Testamento.
Quando alguém condena, quando marido e mulher se condenam, se espetam, você está voltando para lá, é a lei do merecimento. Precisamos avançar na revelação. As nossas atitudes, aquilo que Deus espera de nós, é sempre como resposta daquilo que nós recebemos. Esposa, seja submissa ao vosso marido como ao Senhor. Jesus, tem gente que, oh Jesus, eu conheci uma irmã em Goiânia que ela falava que o dia que ela morresse, que ela chegasse no paraíso, a primeira coisa que ela queria ver era o apóstolo Paulo. Como é que você escreve isso aqui, que a mulher tem que ser submissa ao marido, Paulo? Onde é que você viu isso aqui? Onde é que você viu isso aqui? Ela tinha Paulo aqui, ó. Paulo é machista. Essa irmã tinha na cabeça, ela falava isso, era crente, que Paulo é machista. Mas por que o Senhor fala, esposa, seja submissa ao marido como ao Senhor? Porque Jesus aprendeu a submissão. Jesus era Deus e se submeteu ao pai e à mãe ali, Maria e José. Ele submeteu perfeitamente a Deus, né, porque amava o pai, mas aprendeu também a submissão. Ele era Deus que virou um óvulo na barriga da mulher, um feto, um embrião. Aprendeu a comer com a mulher humana, pecadora, dando comida na boca dele. O pai pegando a mão para ensinar a caminhar. Ele se submeteu, então ele fala, esposa, seja submissa ao seu marido como ao Senhor. Porque ele já te mostrou isso, já revelou isso. Assumindo a forma de servo. Não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, até a morte, morte de cruz. A esposa pode ser submissa ao marido, assim como ele foi submisso. Deus não está te dando um mandamento, seja submissa ao seu marido, né? Senão tem juízo, vai ser transgressor. Não, assim como eu fui submissa ao Pai por sua causa, seja agora também. As nossas atitudes são sempre resposta àquilo que recebemos. Se nós fomos ricamente perdoados por Deus, devemos agora perdoar. Quando Jesus coloca na oração do Pai Nosso, que se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também meu Pai perdoará. Se não perdoardes, também não vai ser perdoado. Ele não está mandando, não há um mandamento para você ter que perdoar, senão você vai ser um transgressor da lei. Ele está falando, perdoa como eu te perdoei. O apóstolo Paulo fala disso, né? Carta aos Efésios, capítulo 4, verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Posso perdoar porque Ele me perdoou primeiro. Eu posso amar porque Ele me amou primeiro. Eu posso ser submisso porque Ele foi submisso primeiro. É sempre uma resposta àquilo que Ele nos deu. Ele passou o mandamento da lei de Moisés. Agora é um novo mandamento. Como eu vos amei, como eu vos perdoei. Sempre como uma resposta. E é por isso que não estamos mais debaixo da condenação da lei. Por que nós podemos experimentar do perdão, do amor? Porque Ele se fez maldição no nosso lugar. A nossa transgressão havia nos condenado, mas Ele se fez transgressão no nosso lugar. A nossa justiça, a justiça de Deus em Cristo foi imputada a nós. Então nós não estamos mais debaixo da condenação da nossa transgressão. Não estamos mais. Fala comigo, eu não estou mais debaixo da condenação da lei. Eu fui liberto da maldição da lei. Eu caminho hoje debaixo de um novo mandamento, mandamento da graça do meu Deus, do meu Senhor. Aleluia! Nós estamos debaixo dos mandamentos da graça de Deus, do favor de Deus, e não mais debaixo da condenação dos mandamentos da lei de Moisés. Nós fomos feitos novas criaturas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Essas boas obras também é resposta. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Mas somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, em justiça e santidade, para as boas obras. E quais são as boas obras que ele está falando? Amar como ele amou, perdoar como ele perdoou, ser submisso como ele foi submisso. Essas são as boas obras. Ele fez,
Ele transformou você agora no Espírito, na imagem dele. Ele nos deu a sua natureza, o nosso DNA. Nós não somos mais os transgressores da lei. Não é porque você não comete pecado, é porque não é mais a sua natureza. Antes, você cometia os pecados e se tornou transgressor, porque a sua natureza era pecaminosa. Mas quando nascemos de novo, agora não temos mais a velha natureza. Não somos mais transgressores. Podemos viver agora sem transgredir a lei. Podemos viver agora como ele viveu, porque essa é a nossa natureza. O porco rola no barro do chiqueiro porque é porco, é a natureza dele. Mas a ovelha descansa em pastos verdejantes, junto às águas de descanso, lugar de refrigério da alma. Tudo isso porque ele nos deu. Nós não conquistamos isso por merecimento, por cumprir mandamentos da lei. Paulo fala, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Queria chamar os irmãos do louvor para subir aqui. Paulo diz, e assim, se alguém está em Cristo, se alguém creu em Cristo, primeiro mandamento, creia no Filho de Deus. Se alguém está em Cristo porque creu, cumpriu o primeiro mandamento da graça, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Por quê? Porque você não é mais a velha criatura. Aquele amargurado que não perdoava, morreu. Ressuscitou alguém agora que foi perdoado, que recebeu perdão. Aquele amargurado que não amava ninguém, morreu. Ressuscitou em Cristo agora alguém que experimentou o amor de Deus. Na verdade, nascemos de novo por causa do amor de Deus. Somos filhos do amor de Deus. Nascemos do amor de Deus. Fomos concebidos pelo poder do Espírito Santo em justiça e santidade. As coisas velhas passaram. Ame como ele amou, perdoe como ele perdoou. A vida do cristão, a vida da igreja, sendo igreja, é nessa dimensão. Não é condenando, não é trazendo maldição, não é colocando agora a culpa de alguma coisa que está acontecendo, porque tem algo errado na sua vida. Não tem, já passou. Tudo aquilo que poderia trazer maldição da enfermidade, da miséria, da pobreza, do divórcio, da confusão na família, já passou. Eu tenho que me posicionar com essa verdade. Eu fui feito justiça de Deus em Cristo. Eu sou nova criatura. Eu não sou mais esse amargurado de alma. Eu não sou mais esse amargurado que condena todo mundo. Eu sou nova criatura que fui gerado no amor de Deus. Aleluia. Fique de pé nessa hora. Nós não estamos mais dos mandamentos da condenação. Nós estamos debaixo dos mandamentos da nova aliança, da graça de Deus. Não aceite mais o diabo condenar você. Não aceite mais o diabo colocar condenação no seu coração em relação ao seu marido, sua esposa, em relação aos seus pais, em relação aos seus filhos. Não aceite a condenação para ninguém. Se há pessoas na sua família que não conhecem o Senhor, que ainda estão debaixo da maldição, da condenação da lei, seja misericordioso e clame pela salvação. Não fica condenando, não. Tem jeito não, pastor, tem jeito. Você tinha jeito. Você lembra de você antes? Você era bonzinho, que aí Deus foi lá e manifestou a graça, porque Ele é bom, Ele merece. Aquelas pessoas que você olha para eles, especialmente da família, né? Família é mais difícil porque está junto todo dia, né? Manifeste misericórdia e clame ao Senhor por salvação. Assim como um dia o Senhor foi gracioso com você e fez superabundar graça, vai fazer na vida dele. Nós somos o povo que fomos estabelecidos nessa terra para amar. Comece amando na sua casa. Comece amando seu marido, sua esposa, seus filhos, os irmãos da célula. Não começa no bandido, não. Deixa crescer a revelação do amor de Deus. Não vai logo no radical, não. Isso é igual quando a gente vai orar por enfermidade, né? Tem irmão que nunca orou por um enfermo, ele já quer começar lá no defunto que morreu. Não, começa. Uma dorzinha de cabeça, né? Vamos orar uma dorzinha de cabeça e vai crescendo em fé. Faz um compromisso hoje aí com o seu cônjuge, que você vai amar. Marido, faz um compromisso com a sua esposa, que você vai amar ela como Cristo amou a igreja, porque você já recebeu esse amor. Você já experimentou esse amor. O Senhor amou e continua amando você. Faz, esposa, um compromisso com seu marido, assim como Jesus submeteu ao Pai, assumindo forma de servo. Eu vou ser a esposa, conforme Jesus foi.
Faz um compromisso diante de Deus agora. Senhor, eu vou transbordar nesse amor. Eu vou mergulhar nesse amor. Esse amor do Senhor vai derramar de mim para alcançar as outras pessoas. O que o Senhor já nos deu, presta atenção no que eu vou falar. Aquilo que nós recebemos do Senhor, quando as pessoas olham para nós, eles já deveriam ver isso. Tem pessoas que são amorosas. Tem pessoas que quando você nunca viu, quando você vê, você fala, nossa, que pessoa amorosa. Antes dela abrir a boca, não tem pessoas que são assim? Você olha para aquela pessoa e fala, puxa vida, eu queria ser dessa maneira. O Senhor já fez isso, você já é. Porque não é o amor natural que está dentro de você, é o amor de Deus que é derramado. Todo dia, toda hora, o amor dele é derramado. É esse amor que é derramado para transbordar, para transbordar, para transbordar, para transbordar. Não tem limites nesse amor, ele excede o nosso entendimento, a nossa capacidade de mensurar. Então o Senhor está falando para nós amarmos uns aos outros, é com esse amor que Ele está derramando, e não é derramando de jarrinha não, não é de garrafinha não, Ele está derramando, é a cachoeira do amor de Deus sendo derramado no seu coração, para transbordar. Não aceite viver fora dessa posição do amor de Deus. Quando nós conhecemos a nossa posição, aonde o amor, a graça está superabundando sobre nós, você vai ser gracioso, você vai ser amoroso, as pessoas vão reconhecer você no trabalho. Eu quero falar com ele, porque as pessoas têm sempre uma palavra de fé para mim, tem sempre uma palavra de esperança, tem sempre uma palavra de amor. É bom conversar com você, as pessoas gostam de falar com você, ou as pessoas têm medo de falar com você? Tudo que eu vou falar lá tem já uma faca pronta, um espeto pronto, faca, né? Vamos mergulhar nesse amor e transbordar nesse amor. Feche seus olhos e ore ao Senhor agora, para que você possa viver conforme a sua nova natureza. Deus não está te cobrando nada, Ele te deu uma nova natureza, uma natureza de amor, uma natureza de graça. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e agradecemos a Deus, porque um dia a graça do Senhor superabundou nas nossas vidas, e nós pudemos experimentar o amor do Senhor, e podemos todos os dias experimentar esse amor sendo derramado no nosso coração, pelo Espírito do Senhor que nos foi dado, pelo Espírito do Senhor que foi, ó Deus, que fez habitação no nosso espírito. Nós oramos hoje agradecendo ao Senhor, ó Deus, para que a cada dia o Senhor possa nos levar a ser a expressão do Senhor. Eu oro, Deus, para que cada um dos irmãos, que cada um de nós da Igreja Videira Manaus, cada um daqueles que estão aqui, possa a partir de hoje, ó Deus, serem reconhecidos como aqueles que têm fome e sede de justiça, mas que são misericordiosos, que são aqueles que têm a palavra da esperança, que têm a palavra da fé, que têm a palavra do amor do Senhor. Oramos, ó Deus, para que o Senhor ache em nós esse coração, dentro das nossas casas, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com a nossa família, sendo a expressão do amor do Senhor. Oh, nós oramos hoje, Senhor, para que a cada dia possamos ser a expressão do Senhor nessa terra, em nome de Jesus. Há pessoas aqui, o Espírito falou comigo, que nunca experimentou desse amor, ouviu a mensagem, ouviu tudo que eu falei, mas nunca teve a experiência do amor de Deus. Talvez porque você nunca teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Talvez até hoje você não experimentou o descanso que Deus nos concedeu da cruz. Há pessoas aqui que talvez está na igreja há muito tempo, mas nunca experimentou esse amor porque tinha medo de Deus. Eu queria fazer duas orações. Se você está aqui hoje e nunca teve a oportunidade de receber Jesus, esse Deus que expressou amor, que é amor na sua vida, eu quero convidar você agora a levantar sua mão. A igreja fecha os olhos, toda a igreja fecha os olhos. Se você está aqui hoje e nunca teve a oportunidade de olhar para a cruz e saber que aquele homem que estava pregado lá, derramando o seu sangue na terra, estava morrendo por você, de braços abertos, esperando você recebê-lo como Salvador. Queria que você levantasse a sua mão agora. Nós vamos fazer uma oração de confissão. Toda a igreja, repete comigo essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço hoje que eu sou um transgressor e preciso de um Salvador. Por isso eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador, e eu creio com o meu coração que Jesus é o Filho de Deus que veio aqui na terra
em carne e sangue, morreu na cruz pelos meus pecados, revelando-me o amor do Pai, e porque eu creio, eu sou salvo. Senhor Jesus, muda a minha vida, a minha história, escreve o meu nome no seu livro, o livro da vida. Senhor Jesus, eu quero, a partir de hoje, experimentar desse amor que é derramado no meu coração, porque hoje eu recebi o poder de ser feito filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Dê uma salva de palmas. Tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez? Se tem, levanta a sua mão bem alto. Primeira vez que você, aleluia, glória a Deus. Você faz parte da família de Deus. Você é recebida hoje nos portões eternos da glória.